Então aqui nós temos, por exemplo, a relação de contato entre a peça ou entre a manilha e o cabo de aço quando nós fazemos o método de cesto, que é o basket. Então nós temos uma relação que é a relação D e D, um D maior, um D menor. O que é isso? O D maior, o D maiúsculo, é referente à carga ou à manilha que está sendo utilizada em contato com o cabo. Já o D menor é o diâmetro do cabo de aço. Então, por exemplo, é muito importante que eu tenha uma região de contato igual ou maior do cabo de aço com a carga ou da manilha com o cabo de aço. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma relação de 25 polegadas para 1 polegada. Nós temos uma eficiência de 100% no contato entre a carga e o cabo de aço. Quanto menor for a minha área de contato, menor vai ser a eficiência do meu cabo de aço. Então, por isso, por exemplo, se eu utilizar uma manilha de 7/8 com um cabo de 1 polegada, eu vou ter uma eficiência próxima de 50%, porque ele já está abaixo da área de contato padrão do cabo. Então, por conta disso, nós temos que também verificar essa eficiência antes de realizar operações em cesto, na forma de basket. E aqui o método forca, ou shocker. Então, basicamente, quando nós vamos trabalhar com shocker, nós temos que verificar o ângulo que vai ser formado e isso vai ter uma redução na capacidade da língua. Então, essa redução por si só, por padrão, ela já é de 80%. E quanto maior o ângulo aqui, ó, que eu for formar, menor o ângulo do shocker, ou seja, com o cabo de aço na vertical, então da perna vertical do cabo até o fim aqui do shocker, quanto menor o ângulo, menor a eficiência que eu tenho no meu cabo. Então eu tenho uma perda de capacidade. Então, com 120 graus, maior que 120 graus, a minha capacidade em choque após a redução de 20, ela é 100%. Entre 90 e 120 graus, de 87%. De 60 e 89 graus, eficiência de 74%. De 30 a 59, de 62%. E de 0 a 29, de 49%. Quando eu trabalho com cintas para elevação de carga, nós temos que inspecioná-las quanto a alguns pontos. Então, primeiro, se ela tem etiqueta ou as capacidades legíveis na etiqueta e no corpo da cinta. Se da cinta tipo fita, se não tem nenhum tipo de corte no tecido ou nas costuras. Verificar se não tem nenhum corte na mão da cinta, lembrando que esse corte precisa estar no corpo da cinta. Uma avaria no reforço que protege a mão da cinta não é um critério para descarte. Se há abrasão generalizada ao longo do comprimento da cinta, danos por aquecimento ou substâncias químicas, e mau uso, que é a formação de cantos vivos ou canais que vão marcar a cinta numa única seção, gerando um canal no mesmo. E aqui exemplos dos critérios de descarte para cintas planas. Então, primeiro, um fabricante desconhecido, uma deterioração com corte transversal, ou seja, um corte que vai pelo sentido contrário ao da cinta, uma deterioração causada por ácidos, deterioração do olhal, ou seja, não do reforço. O reforço ele pode ter uma avaria desde que o olhal esteja intacto. Deterioração por solda e respingos, por altas temperaturas, e isso para cintas planas. Quando eu vou para cintas tubulares, os critérios são semelhantes, exceto por um caso. Então, uma cinta tubular ela é formada por uma capa de poliéster e várias fibras dentro da cinta que se conectam e que são o que determinam a capacidade dela, a construção dessas fibras e quantidade. Quando eu tenho uma deterioração na capa e as fibras ficam expostas, ou eu tenho um corte da fibra, também conhecida como alma, eu preciso imediatamente tirar uma cinta tubular de circulação. Quando nós vamos falar sobre amarrações utilizando cintas planas e tubulares, nós temos que seguir a norma ABNT 15637 na seção 1 e na seção 2. E por meio dela nós temos um padrão internacional de cores a ser seguido no mercado de movimentação de cargas. Então toda cinta violeta ela deve ter capacidade de 1 tonelada, cintas verdes 2 toneladas, cintas amarelas 3 toneladas,
cintas cinzas 4, vermelhas 5, marrom 6, azul 8 e 10 toneladas em diante para cintas planas laranja, isso para cintas de poliéster. E aqui exemplos de construção de uma cinta tubular. Então nós temos aqui a formação principal dela, que é o núcleo, então as fibras que são entrelaçadas, que são justamente o que sustentam a carga para proteger esse núcleo, né? Até porque se eu colocar em contato direto com a peça, certamente eu vou danificá-lo. Eu preciso de uma capa fechada, geralmente feita de poliéster. Nessa capa, muitas vezes vem a capacidade de carga já abordada aqui em alto relevo. Uma proteção pode ser colocada por fora. Então, o que? Eu tenho cintas tubulares de capa dupla. Para que serve essa segunda capa? Quando eu danifico a capa, apenas a capa, a cinta ainda não está pedindo descarte. Eu posso fazer somente a troca dessa capa e colocá-la novamente para a atividade. Então, essa capa aqui externa, por fora da outra capa, ela aumenta a vida útil e me permite utilizar a cinta mais vezes e mandar para reparos com o próprio fabricante. Além disso, eu posso também fazer uma proteção opcional na etiqueta da cinta. E nós temos também a carga máxima de trabalho das cintas, que é o CMT. E a forma como nós utilizamos durante a amarração nos faz ganhar ou perder eficiência, que é o CMT, ou carga máxima efetiva de trabalho, conforme a forma que ela está disposta. Então, na vertical, o CMT de uma cinta é de 100%. No modo de forca, 80%, ou seja, uma cinta de 1 tonelada. Quando eu a trabalho com ela no modo de forca, num ângulo aceitável, ou seja, num bom ângulo de cinta, ela vai pegar 80%, que vai corresponder a 800 kg. Em sexto, por conta da alteração dos vetores, nós temos o dobro da capacidade, 2 toneladas. Em sexto de até 45 graus, 140% de eficiência. Até 60 graus, 100%. Então ela mantém a capacidade original. Circular simples até 45 graus, 70%. Circular simples até 60%, 50% de capacidade. Então eu tenho uma perda de metade da capacidade. Amarração direta em até 45 graus, 140% de eficiência. Direta em até 60 graus, 100%, então ela mantém a capacidade. Forca com até 45 graus de ângulo, 112%. E forca em até 60 graus de ângulo, 80% da capacidade. E aqui uns pontos muito importantes quando nós fazemos a utilização de cintas. Então, referentes ao ponto de ancoragem. Então, para nós não estrangularmos a cinta, aumentarmos o atrito e restringir a elasticidade, nós devemos fazer o seguinte. Primeiro, não torcer ou aplicar nós na cinta. Então, é proibido utilizar a cinta com torção ou nós. As cintas elas não podem ser emendadas diretamente com outras cintas. Nós devemos realizar essa emenda com manilhas entre as cintas. Então, por exemplo, aqui estão as imagens exemplificando. Então, eu tenho aqui na primeira o caso de um cesto invertido, que é uma prática incorreta de operação. Então, para uma necessidade de amarração dessa forma, nós temos que utilizar uma pera de cinta. Então, coloco um anelão no moitão, por exemplo, e cada perna da pera vai no olhal da carga a ser içada. Não podemos sobrepor os olhais da cinta no gancho de elevação, até porque isso vai gerar atrito entre o poliéster da própria cinta uma com a outra e vai reduzir a vida útil, além de ocasionar perda de capacidade. Não podemos unir a cinta utilizando nós, temos que fazer isso por manilha. Lembrando que a cinta tem que ficar apoiada na superfície da ferradura da manilha ou no pino, assim você está utilizando ela da forma correta. E a cinta nunca pode ter torção. Então, se há torção, antes de fazer o içamento é necessário soltar do olhal e distorcer a cinta. Então, conforme nós comentamos, tem os pontos corretos para posicionar a cinta na manilha. Então, quando eu posiciono ela no ponto de contato da manilha, nós não podemos ultrapassar 75% da largura de contato que está disposta nessa parte da manilha. Então, dessa forma, nós temos que também nos atentar à largura do olhal da cinta que nós estamos utilizando em relação à área de contato que a manilha possui. Não podemos utilizar as cintas ou um conjunto de cintas em um ângulo de trabalho que seja maior do que 60 graus,
já está fora do ângulo permitido pela norma. Não podemos utilizar cintas se houver arestas ou superfícies cortantes, ou seja, sempre que vai trabalhar com uma peça que possui cantos vivos, é necessário fazer a proteção com retalhos de cinta ou com quebra-quinas comprados específicos para isso. Não devemos também realizar qualquer tipo de reparo em cintas. O único habilitado a reparar uma cinta é o próprio fabricante da mesma. Então, reparos manuais ou caseiros são fora de norma e geram risco para a operação. E as cintas também não devem ser arrastadas no chão ou arrastadas por baixo da carga para posicionamento, até porque o atrito com o solo vai desgastar o material e gerar sinais de abrasão na cinta. Então aqui está o exemplo das informações que uma etiqueta de cinta deve conter PNBR 15637. Então, primeiro, eu preciso ter a carga máxima de trabalho da cinta. Segundo, preciso ter a data de fabricação e identificação do fabricante. Terceiro, modelo da cinta. Quarto, código de rastreabilidade dessa cinta. Quinto, a carga máxima de trabalho em diversas formas, que é o CMTE, então conforme a forma de amarração que eu coloco a cinta. Sexto, os fatores de segurança, que normativamente para cintas têxteis é de 7:1. Sétimo, o sistema de rastreabilidade por unidade produzida, então por peça. E oitavo, a data de fabricação dessa cinta de elevação de carga.